possam suportar. Essa noite eu quero pregar uma mensagem chamada Deus me livre, mas quem me dera. Deus me livre, mas quem me dera. O que é Deus me livre, gente? É uma oração, sim ou não? Sim ou não? Deus me livre. Mas o que é quem me dera? É um segundo momento. Quando você começa a brincar com um determinado pensamento, que no início você sabe que é errado, mas logo num segundo momento você fala assim, mas espera aí, pode ser, quem sabe? Deus me livre, mas quem me dera. É uma frase muito usada hoje no Brasil, e eu vou transformar essa frase toda em uma palavra: tentação. Eu quero falar hoje sobre tentação. Por quê? Porque nós precisamos vencer as tentações. Não há cristão que não seja tentado. Jesus foi tentado em todas as coisas. E se você é cristão como ele, também será tentado em todas as coisas. Por que muitos de nós caímos? Por que muitos de nós temos uma vida espiritual fraca? Porque não nos preparamos para as tentações. Vivemos a vida cristã achando que, não, a coisa, eu vou vivendo, vou pagando minhas contas e no final vai dar tudo certo. O cristão verdadeiro, o cristão consciente, ele se prepara para as tentações. E é importante começarmos diferenciando cada um. Quem é o diabo? O diabo não é a tentação, o diabo é o tentador. Diga comigo, tentador. O que é a tentação? A tentação é a proposta. Fala comigo, a proposta. E o que é cair na tentação? Diga comigo, cair na tentação. Cair na tentação é dizer sim para a proposta. Então, quando você é tentado, você não está pecando não. Esses dias um jovem me procurou e falou: Lucinho, entreguei a vida para Jesus aqui no altar da igreja, já tem 3 anos, mas não passa um dia que eu não sou tentado na área da homossexualidade. Eu falei para ele: você praticou isso nesses 3 anos? Ele falou: não. Eu falei: você está vivendo a vida de um cristão. E eu disse mais para ele: e se você não estivesse sendo tentado na área da homossexualidade, você estaria sendo tentado na sua heterossexualidade. E se não fosse na heterossexualidade, estaria sendo tentado no seu orgulho. E se não fosse no seu orgulho, estaria sendo tentado na sua ira. E se não fosse na sua ira, estaria sendo tentado no seu egoísmo. E se não fosse no seu egoísmo, estaria sendo tentado na sua mentira. E por aí vai. A verdade é que a gente acha que tentação tem a ver com sexualidade, e eu quero tirar completamente da sua mente esse pensamento nessa noite. Tentação não é sexo. Tentação é todo convite ou insinuação do inferno para que a gente faça aquilo que vai contra a palavra de Deus. Tudo que é contra aquilo que a Bíblia manda a gente fazer é uma tentação. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você está sendo tentado, é porque você pertence a Jesus. Porque o não cristão não é tentado, ele é obrigado. O não cristão, ele não tem escolha, ele tem que pecar, porque ele não tem dentro dele uma força chamada Espírito Santo para se opor à tentação. Eu e você podemos olhar uma tentação na cara e falar assim: eu até estou querendo, mas eu tenho uma força dentro de mim que me diz não vá, e eu não vou em nome de Jesus. Agora o não cristão, ele não consegue. Há um tempo atrás eu conversei com um jovem, já contei aqui, e eu disse para ele, eu falando para ele de Jesus, ele falou assim: eu até gosto dos crentes, mas eu não quero converter porque crente não pode nada. Falei: que não pode nada o quê, rapaz? Deixa de ser bobo. Ele falou: não pode não. Ele falou, eu falei: como assim você está falando? Ele falou assim: por exemplo, eu fumo e você não fuma. Eu falei: eu vou te provar que eu sou livre, você é o preso. Quer ver? Para de fumar. Ele falou: eu não consigo. Ele falou: eu posso fumar, mas eu não quero fumar. Porque boquinha que mamãe beijou, eu não vou pôr. Minha avó chamava o xixi do Satanás. Eu não vou pôr a maminha do Satanás na minha boca.
Ok? Então eu sou o livre, porque eu posso fumar e não quero. E você quer parar de fumar e não pode. A pessoa está presa na tentação. Os filhos do diabo, gente, precisam pecar. Eles não têm força para não pecar. Mas os servos de Deus têm força para dizer não para a tentação. Então, primeira coisa, faz assim. Por quê? Se você está sendo tentado, isso mostra que tem alguém te tentando. E se esse alguém está te tentando, é porque você não é dele. E se você não é dele, é porque você pertence a Jesus Cristo, o Senhor. E você é dele para sempre, para sempre, para sempre. Muitos cristãos se sentem muito mal com a tentação. Mas em certo sentido, devemos considerar a tentação como um verdadeiro elogio. Porque só significa que nós somos amigos de Jesus. Você precisa entender esse conceito da tentação. Quando que a tentação vira pecado? Quando ela faz ninho. É aquela famosa frase de Martinho Lutero: eu não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer ninho. Uma jovem me procurou e disse: Lucinho, eu vi um homem casado, achei ele muito bonito. E aí eu falei: sangue de Deus me livre. Mas depois eu falei: quem me dera? Eu acho que quem me dera, hein? Aí, deitava à noite, ficava pensando naquilo, falava: ai, para, sonsa, ele é casado, sua burra. Aí, fiquei brincando com aquilo, aí repreendia, voltava. Resumindo, o troço fez ninho na minha cabeça. E quando fez ninho, gente, choca. E quando choca, nasce. E quando nasce, a Bíblia diz que uma vez o pecado consumado gera a morte. E nasce. Infelizmente é assim que a tentação vem à luz. Mas nós temos que ser realistas também. Se eu te der uma boa notícia, vou te dar uma má notícia. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos tentados. Enquanto nós estivermos vivos, nós estaremos sujeitos à tentação. Apesar de que nosso querido pastor Márcio nos ensina o quê? É possível passar um dia todo sem pecar. Sim ou não? É possível passar uma semana sem pecar. Sim ou não? É possível passar um mês sem pecar. É possível ou não é? Eu sei que é possível por causa dele, do pastor Márcio. Eu sei que eu fico olhando para o pastor. Quem fica olhando para o pastor Márcio e fala assim: gente, ele ainda é da terra ou ele já subiu para Jesus? O pastor Márcio, gente, ele transpira Jesus de uma maneira que a gente fica assim. Eu não sei você, mas eu oro, eu falo: meu Deus, algum dia eu vou virar um senhor dessa maneira. Eu quero ser crente igual o nosso pastor. Quem aqui quer ser crente igual o seu pastor? Eu quero. Quem está assistindo as lives dele? Para quem não está sabendo, ele está fazendo live todo dia, acho que 10 horas da noite, não é isso, Mônica? O pessoal aí, ele está fazendo live 10 horas da noite, e acho que de manhã também, de vez em quando. 10 da manhã e 10 da noite, ele está fazendo live no Instagram dele. Se você ainda não segue ele, coloca aqui, é PR Márcio Valadão, não é assim mesmo? PR Márcio Valadão, a rede social do nosso pastor. Se eu fico ouvindo ele falar, eu falo assim: eu não sou crente. Eu não sou crente, eu preciso converter. É possível a gente ficar sem pecar. Você sabe o que muda na vida do crente? Alguém me falou: Lucinho, peraí, se o crente não para de pecar, qual a diferença entre a pessoa que não aceitou a Cristo e a que aceitou a Cristo? É que a quantidade de pecados tem que cair drasticamente. Você cometia 400 pecados no mês, você vai passar a cometer 40. E esses 40 tem que ser um acidente. Tem que ser, ups, não pode ser assim: ai, estou doido para acabar aqui logo, que eu já vou pegar meu celular e eu vou ver coisa que não presta. Não. Fala comigo: na vida do crente, o pecado é um acidente. Na vida do não cristão, o pecado é um encontro marcado. Nós não podemos viver a vida como um encontro marcado. Nós temos que entender que nós sempre seremos tentados. E muitas pessoas têm essa ideia: ai, a tentação foi mais forte do que eu. Mentira. Conta essa história de um menino levantou de manhã cedo, na casa dele tinha piscina. E ele estava a fim de nadar, mas era 7h30 da manhã. Ele falou com a mãe dele no café da manhã: mãe, eu quero pular na piscina agora. A mãe falou: não, está muito frio, você vai gripar. E ele falou: mas eu quero, mas não pode. Aí o menino ficou rodeando a piscina, e a mãe falando: vou te pegar.
E aí, passou uns 20 minutos, a mãe esqueceu do menino. Quando ela olha, chega o menino de cabelo molhado e com a roupa seca. Aí a mãe falou: menino, o que você fez? Ô mãe, é o seguinte, eu fiquei ali perto da piscina, aí fiquei rodeando ela. Aí quando eu vi que eu ia cair, eu peguei e tirei a roupa antes. E aí eu caí. Sabe o que significa isso, gente? Olha para mim. Ninguém põe revólver na cabeça de ninguém para pecar. A pessoa vai porque a perninha dela foi. A pessoa